Você já parou para imaginar o momento exato em que Deus escolhe alguém para uma missão? E se esse momento fosse tão grandioso, tão deslumbrante, que você soubesse com certeza que sua vida nunca mais seria a mesma? Isaías teve esse encontro. E não foi apenas uma experiência qualquer. Foi um encontro que queimou sua alma, transformando-o para sempre. Mas o que ele viu e como isso aconteceu? Vamos começar do começo, e isso vai te deixar sem fôlego. Era o ano da morte do rei Uzias, e o reinado de Judá estava prestes a mudar de forma irreversível. O povo de Judá, apesar de ter vivido anos de estabilidade, se via em um período de transição. O reinado de Uzias foi marcado por grandes vitórias militares e prosperidade econômica. Mas agora, com sua morte, o cenário político estava prestes a se dissolver em incertezas. A terra estava cheia de um sentimento de desconforto. A segurança parecia prestes a escorregar pelos dedos do povo. E é nesse cenário, onde o futuro parecia nebuloso, que Isaías, um homem comum, foi chamado. Isaías estava no templo. Simplesmente no templo. Talvez orando, talvez oferecendo sacrifícios como qualquer outro judeu, não se sabendo ainda o quanto aquele lugar se tornaria o palco de uma mudança cósmica na sua vida. O que ele não sabia era que estava prestes a ser lançado em um turbilhão espiritual que não poderia ter previsto. De repente, tudo o que era familiar desapareceu, e ele se viu diante de uma visão indescritível, uma experiência que não poderia ser contada sem um arrepio na alma. Isaías viu o Senhor, o Rei do Universo, assentado em um trono alto e exaltado. Seu manto cobria todo o templo, e ao redor dele estavam os serafins, seres angelicais que clamavam sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Agora, imagine isso. Um homem simples e comum sendo exposto à glória de Deus em sua forma majestosa. O peso da santidade é algo que poucos podem compreender. Isaías viu algo que nenhum mortal poderia ter preparado para testemunhar. Ele se sentiu pequeno. Não só pequeno, mas completamente perdido. A sensação foi imediata. Ele não sabia o que fazer. Uma profunda sensação de inadequação tomou conta dele. Ele olhou para si mesmo, para seu próprio ser, e disse: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Esse momento, esse choque de realidade, foi a virada emocional que todos tememos. Ele não viu Deus como um amigo distante. Não, ele viu a pureza, a santidade inatingível, e isso o fez olhar para si mesmo de uma maneira que jamais havia feito antes. Quando Deus é revelado em sua grandeza, nós, seres humanos, nos vemos na nossa total fragilidade e pecado. A verdade nua e crua nos golpeia. A visão de Deus não foi apenas algo grandioso, foi um espelho que mostrou a Isaías a dureza do próprio coração humano. O que fazemos quando estamos diante dessa visão de nossa imperfeição? A maior tentação é querer fugir. Mas Isaías não fugiu. E ali, no meio da agonia de sua consciência, Deus, com sua graça infinita, não o rejeitou. Em um gesto profundo de misericórdia, um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva tirada do altar. Com aquela brasa, tocou os lábios de Isaías e declarou: Eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías 6:7. Pode-se imaginar o que Isaías sentiu nesse momento. Uma brasa tocando seus lábios, um ato físico, mas profundamente simbólico. A purificação. A dor da experiência foi transformada em perdão. Ele foi purificado, não por seu próprio mérito,
mas pela graça e misericórdia divinas. E foi neste momento, nesta interação divina, que a missão de Isaías foi selada. Deus perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6:8. E aí vem o choque final. Em meio à grandeza de Deus, em meio à sua fragilidade humana, Isaías não se escondeu. Ele não disse: escolha outro. Ele não hesitou. Ao invés disso, ele levantou sua voz e disse com a sinceridade de alguém: eu transformado, eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta de Isaías foi mais do que uma simples aceitação de uma missão. Foi um compromisso profundo. Ele não estava dizendo sim a um chamado fácil. Não era apenas sobre profetizar boas novas. Isaías estava se oferecendo a algo muito mais desafiador, algo que ele não podia prever. Ele estava dizendo sim a uma vida de sacrifício, de rejeição, de lutas, mas também de estar ao lado de Deus, proclamando sua verdade no meio de uma sociedade corrupta e idólatra. Agora, para você, talvez essa resposta de Isaías pareça algo que deve ser apenas aplaudido, mas na realidade ela nos confronta. Até onde você está disposto a ir quando é confrontado com a grandeza de Deus? Está disposto a ser purificado, a encarar a sua própria falibilidade e então, com coragem, dizer: eis-me aqui? Este é o chamado de Isaías para nós. Não um chamado fácil, mas um chamado profundo que requer fé, coragem e, acima de tudo, confiança em um Deus que purifica e nos capacita a realizar a missão a qual Ele nos chama. A visão de Isaías não foi apenas para ele. Ela é uma mensagem eterna para todos nós. Quando nos deparamos com a grandeza de Deus, nossa humanidade é exposta, mas através de sua misericórdia, somos purificados. E essa purificação nos chama para uma missão. Não importa o preço é alto, mas o chamado é divino. Eis-me aqui. A resposta mais radical que qualquer ser humano pode dar a Deus. Essa história não é apenas a de Isaías. Ela é a sua história, a minha história, a história de todos que, de alguma forma, se encontram com a verdade divina. Você consegue imaginar o impacto de um profeta em pleno ato de desobediência espiritual, ir contra todas as expectativas e, literalmente, andar nu e descalço por 3 anos? Não é uma história de ficção. Era a dura realidade que Isaías enfrentava. E o mais impressionante é que ele fez isso não por uma escolha própria, mas por uma ordem direta de Deus. Por mais que nossa mente tente entender a profundidade dessa ação, existe algo visceral e radical nisso que não podemos ignorar. Durante o reinado de Acás, o rei de Judá, a situação política e espiritual de Judá estava em um ponto crítico. Acás, em vez de confiar no poder de Deus, estava cedendo ao medo, buscando alianças com nações pagãs, especialmente com a Assíria, um império cruel e opressor. Isso aconteceu em um momento em que a nação de Judá estava à beira de uma destruição iminente. O que é mais surpreendente é que enquanto o povo e seus líderes tomavam decisões movidos pelo pânico e pela falta de fé, Isaías estava ali, imerso na dor da desobediência nacional. E mais do que tudo, ele sabia que, para ser um mensageiro fiel de Deus, ele precisaria ser radical. E foi nesse contexto que Deus pediu a Isaías para realizar um ato profético totalmente incomum, chocante até. Deus ordenou: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. Isaías 22. O cilício, uma vestimenta áspera, normalmente usada como sinal de luto ou arrependimento, foi removido. Isaías, então, andou nu e descalço. Esse ato não era só uma ação física, ele era uma mensagem clara, um símbolo visível que os olhos humanos podiam compreender. Mas o que Isaías estava realmente dizendo com isso? Imagine as ruas de Jerusalém, onde Isaías, um profeta respeitado,
agora se vê despojado de todas as suas vestes. Ele não estava apenas desprovido de roupas, mas despojado de qualquer proteção. Ele estava vulnerável, exposto. Aquilo falava mais alto do que qualquer sermão que ele poderia pregar. Era como se ele dissesse: este é o estado de Judá. O povo de Deus, que deveria estar forte e confiante em seu Deus, agora se encontra desprotegido, vulnerável, sem escudo. Como Isaías andava nu e descalço, o povo de Judá se via na mesma situação espiritual. Como o reino de Judá havia se tornado frágil diante de uma ameaça externa, assim também a nação estava espiritualmente nua, sem a cobertura divina, devido à sua idolatria e apostasia. Mas a revelação mais poderosa estava por vir. Deus não estava apenas revelando a vulnerabilidade de Judá. Ele estava também dando um sinal profético sobre o que aconteceria com outras nações que confiavam em forças externas, como o Egito e a Etiópia. Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço por 3 anos, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os egípcios e os etíopes, tanto moços como velhos, nus e descalços. Isaías 24. Essa profecia era um prenúncio da vergonha que essas nações iriam enfrentar quando a Assíria as derrotasse. A Assíria, sem piedade, despojará os seus prisioneiros de tudo, e nada restaria a não ser a vergonha e a desolação. Agora imaginem o choque dessa cena. Isaías, um homem de Deus, profeta respeitado, cumprindo um ato tão radical. Era como se ele estivesse vivendo a realidade que o povo estava prestes a enfrentar, mas com um grau de sofrimento ainda maior. A vergonha, a humilhação, o desespero. Isso não era apenas uma mensagem de condenação, mas uma reflexão profunda sobre a escolha do povo em abandonar a verdadeira segurança, que é Deus, para seguir alianças políticas frágeis. Isaías estava dizendo, em uma linguagem que todos podiam entender: se vocês, como nação, não confiarem em Deus, estarão igualmente desprovidos, despojados e expostos à destruição. E se você parar para pensar, há uma questão perturbadora nesse ato. O que está por trás da vulnerabilidade que Isaías demonstrou? Deus estava pedindo a Isaías para se expor de forma tão completa, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, para que o povo de Judá pudesse ver com clareza, brutal, o quão longe haviam se afastado de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: querem a segurança de alianças humanas? Isso os levará à vergonha. Só eu sou a sua proteção verdadeira. Agora pergunto, você está confortável com a sua própria vulnerabilidade diante de Deus? Será que as nossas escolhas, muitas vezes feitas com base no medo e na dúvida, não nos deixam igualmente desprotegidos? Às vezes, é preciso ser despido de todas as nossas falsas seguranças para finalmente ver a necessidade de voltar para Deus. A lição de Isaías vai além da história de um profeta incomum. Vai até as escolhas diárias que fazemos. Isaías não foi chamado para ser popular. Ele foi chamado para ser verdadeiro. E para isso, ele teve que ir além do que muitos estavam dispostos a fazer. Ele foi chamado para ser vulnerável, como a nação que ele representava. E essa vulnerabilidade, esse andar descalço e nu, se tornou um grito para o povo de Judá. Voltem-se para Deus. Ele é a única proteção. Talvez, ao olharmos para nossas próprias vidas, seja a hora de questionar o quanto temos nos exposto à vontade de Deus e confiado nele de maneira radical. O que precisamos deixar para trás? Quais alianças estamos fazendo que nos deixam expostos à vergonha e ao desespero? É no silêncio e na vulnerabilidade de Isaías que Deus, mais uma vez, fala aos nossos corações, convidando-nos a voltar para Ele, a confiar nele, a ser verdadeiros com Ele, e assim sermos verdadeiramente protegidos.
Você já parou para pensar até onde a falta de fé pode levar uma nação? Às vezes, a desobediência de um líder pode ser o catalisador para a queda de um reino inteiro. No caso de Judá, o reinado de Acás não foi apenas uma sucessão de falhas, mas um retrato vivo de como a falta de confiança em Deus pode transformar uma época de estabilidade em um período de crise absoluta. Quando Acás subiu ao trono, a nação de Judá ainda estava se recuperando da morte do rei Uzias, um período de relativa paz e prosperidade. Jotão, o sucessor de Uzias, governara com sabedoria, e o reino de Judá estava em um lugar de equilíbrio, pelo menos superficialmente. Mas tudo isso estava prestes a ruir, e a razão disso se encontrava nas escolhas espirituais de Acás. Diante das ameaças externas, tomou uma decisão política que definira o destino de Judá. Em vez de confiar no poder de Deus, como seus antecessores haviam feito, ele se voltou para a Assíria, um império brutal e idólatra. Ele procurou a proteção do rei Tiglat-Pileser III, pagando tributos pesados na esperança de se livrar da ameaça do reino do norte, Israel, e das forças da Síria. O que Acás não percebeu, no entanto, foi que sua confiança em alianças políticas pagãs não apenas enfraqueceria o reino, mas também os afastaria de sua verdadeira fonte de segurança: Deus. Neste momento crítico, Isaías se levantou como a voz de Deus, chamando Acás e o povo de Judá ao arrependimento. Em Isaías 7:9, ele exortou: se não crerdes, não estareis seguros. Uma mensagem clara e direta. Deus estava dizendo a Acás e a todos em Judá: se vocês não confiarem em mim, não haverá segurança. Mesmo se forem protegidos pelas alianças políticas, serão derrotados. E então, em um ato de grande misericórdia, Deus ofereceu um sinal a Acás, um sinal de sua presença e proteção. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Este sinal não era apenas um aviso para o presente, mas uma promessa de algo maior que viria no futuro, o Messias. A promessa de Emanuel, Deus conosco, não era só uma mensagem de consolo, mas também de julgamento. Enquanto Acás tentava salvar Judá com sua política de subserviência, Deus estava oferecendo a verdadeira salvação, não através da diplomacia humana, mas por meio da vinda de seu filho. Mas Acás, cego por sua própria ansiedade e medo, recusou-se a confiar em Deus. Ele preferiu as soluções rápidas e superficiais das alianças políticas. O que Acás não entendeu é que essa decisão teria um impacto profundo sobre o futuro de Judá e sobre a maneira como a história se desenrolaria. Acás, em sua falta de fé, aceitou as condições impostas pela Assíria, comprometendo-se a pagar tributos elevados e, em última instância, submisso ao poder assírio. Ele acreditava que essa seria a única maneira de salvar seu reino. Mas o que Acás não viu foi que sua escolha não traria segurança, mas sim a ruína de Judá. A Assíria, que parecia ser sua aliada, logo o pressionaria ainda mais, exigindo submissão total. Em vez de restaurar a dignidade de Judá, Acás entregou o reino a um destino de vergonha e opressão. Isaías, então, não parou de alertar o rei e o povo. O profeta não apenas denunciou as alianças erradas, mas também exortou o povo a se voltar para Deus. Isaías falava do juízo divino, mas também trazia uma mensagem de esperança. Se vocês se arrependerem, se voltarem para Deus, haverá perdão. Mas, se continuarem a seguir suas próprias soluções humanas, sofrerão as consequências.
Em Isaías 1, 16, 17, ele escreve: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão e tratad da causa das viúvas. Era um chamado à purificação, à mudança de coração e à volta para Deus. No entanto, o povo de Judá continuou ignorando as palavras de Isaías. Acás, em sua obstinação, rejeitou as advertências do profeta e seguiu seu próprio caminho. A nação que Deus amava se afastava ainda mais dele. O tempo passou e o reino de Judá, que poderia ter sido restaurado à segurança e à bênção de Deus, começou a desmoronar sob os pés de Acás. O que Isaías sabia e o que o rei não conseguiu perceber era que Deus nunca deixa seu povo de lado, mas ele também não força ninguém a aceitar sua ajuda. Se recusamos a confiar em Deus, ele permite que sigamos nossas próprias escolhas, com todas as consequências que elas acarretam. A história de Acás e a recusa em confiar em Deus é um alerta para todos nós. Quantas vezes em nossa vida somos tentados a resolver nossos problemas com nossas próprias forças, em vez de confiar na direção de Deus? Como Acás, muitas vezes olhamos para soluções temporárias e humanas para nossas dificuldades, mas Deus sempre oferece a verdadeira salvação, a verdadeira segurança. O que Acás não entendeu e o que muitos de nós não vemos é que confiar em Deus é a única forma verdadeira de garantir um futuro seguro, protegido de qualquer ameaça, seja ela interna ou externa. Acás morreu e Judá, embora tenha sido poupado por um tempo, caminhou lentamente para a destruição. O exemplo de Acás, como um rei que não confiou em Deus, ecoa em nossas vidas hoje. Mas a mensagem de Isaías, com sua promessa de um Messias que viria para salvar, permanece viva. Jesus, o Emanuel, veio para nos mostrar que não há outra solução a não ser confiar em Deus, e que por meio de sua graça somos salvos. Essa é a lição de Isaías para nós. Em tempos de incerteza, em tempos de crise, podemos ter confiança plena de que quando colocamos nossa fé em Deus e em suas promessas, encontramos a verdadeira segurança. O que está diante de nós não são as soluções humanas, mas a garantia de que Deus, com sua sabedoria infinita, tem o controle de todas as coisas. Ele é nosso refúgio e fortaleza, nossa ajuda bem presente na angústia. Salmo 46:1. Imagine por um momento estar no lugar de Acás, o peso de ser um rei em tempos de grande incerteza, rodeado por ameaças externas, tentando desesperadamente proteger seu reino. A pressão é esmagadora. Mas, em vez de buscar a proteção de Deus, Acás optou por um caminho mais fácil: alianças com potências estrangeiras. Em sua mente, essa parecia ser a única saída. No entanto, essa escolha, aparentemente prática, teve consequências que ecoaram para toda a nação de Judá. E o mais trágico é que, em sua tentativa de se proteger, Acás não percebeu que estava, na verdade, cavando sua própria sepultura e levando com ele o povo de Judá. Após a falha em confiar em Deus e formar uma aliança com a Assíria, o rei Acás viu a relação com essa potência se tornar uma prisão. Ao ceder ao poder de Tiglat-Pileser III da Assíria, Acás não apenas se comprometeu a pagar tributos pesados, mas entregou Judá às mãos de um império cruel. E o pior de tudo, a Assíria nunca foi uma verdadeira aliada. As promessas de proteção eram vazias e impiedosas. O preço da decisão de Acás não foi apenas financeiro, mas espiritual. E gradualmente as consequências dessa aliança começaram a se revelar de maneira implacável. Enquanto isso, Isaías, o profeta fiel, continuava a ser a voz que clamava no deserto. Ele não desistiu de sua missão, mesmo diante da obstinação do rei e da desobediência do povo.
Isaías exortou repetidamente Acaz, chamando-o ao arrependimento, oferecendo-lhe sinais de esperança. Ele ainda insistia para que Judá não depositasse sua confiança em alianças humanas, mas em Deus. Confiai em mim, Deus dizia, não nas forças do homem, não nas armas, mas no meu poder. No entanto, Acaz estava fechado para a palavra de Deus, e isso o levou a uma série de decisões erradas que não só enfraqueceram o reino, mas o expuseram ainda mais às forças inimigas. No entanto, as advertências de Isaías se tornaram mais urgentes à medida que o tempo passava. O profeta sabia que a falta de arrependimento traria o juízo divino. Deus havia sido claro: se não crerdes, não estareis seguros. Isaías 7:9. Mas a incredulidade de Acaz e a teimosia do povo de Judá não podiam ser ignoradas. O rei de Judá não apenas ignorou as orientações divinas, mas também se afastou mais e mais da adoração verdadeira. Ele começou a imitar práticas idólatras das nações vizinhas, levando o povo a se afastar de Deus. Essa apostasia não foi apenas um erro de julgamento, foi uma traição espiritual. E como resultado, Deus havia se afastado de Judá. A questão que reverbera nesta parte da história é profundamente pessoal. O que acontece quando nos afastamos de Deus em busca de soluções temporárias e humanas? A resposta, como vemos na trajetória de Acaz, é a desintegração de toda a nação. Quando uma pessoa ou um povo decide confiar nas suas próprias forças em vez de se voltar para Deus, as consequências podem ser devastadoras. Acaz fez isso, e Judá pagou o preço por sua falta de fé. O mais doloroso de tudo é que, por mais que Isaías tenha oferecido esperança e alertado repetidamente sobre as consequências do pecado, Acaz escolheu o caminho da independência humana. Ele se achou capaz de manipular as circunstâncias, mas Deus, com sua sabedoria infinita, jamais seria manipulado. E assim, as advertências de Isaías se tornaram profecias de juízo. Não haverá mais esperança. Parecia ser a mensagem de Deus para Judá. As alianças feitas com a Assíria se mostraram como promessas vazias, e a nação de Judá se viu cada vez mais enfraquecida. Em sua tentativa de escapar da ameaça de Israel e da Síria, Acaz não percebeu que estava de fato submisso à Assíria e que isso significaria o fim de sua independência política e espiritual. Em última análise, a tragédia de Acaz não se limitou ao seu reinado ou às suas escolhas. Ela foi um reflexo das escolhas feitas pelo povo de Judá como um todo. A confiança em alianças políticas e soluções humanas se tornou a principal alternativa ao arrependimento e à confiança em Deus. E como a história de Acaz nos ensina, essas escolhas podem ter repercussões que se estendem muito além da nossa geração. Deus, em sua misericórdia, ainda oferece perdão, mas como vimos, o tempo de arrependimento tem limites. Quando a nação falha em se voltar para ele, as consequências se tornam inevitáveis. O triste fim de Acaz não foi apenas uma tragédia política, mas uma tragédia espiritual. Um rei que rejeitou a intervenção divina e optou pela autossuficiência. Um povo que, ao invés de buscar a salvação de Deus, se agarrou às promessas ilusórias dos reinos terrestres. O juízo de Deus, como Isaías havia advertido, se aproximava com passos firmes e implacáveis. E para nós, hoje, a lição é clara. Quando enfrentamos dificuldades, quando o medo e a ansiedade nos cercam, a tentação de buscar soluções rápidas e fáceis pode ser grande. Mas será que, ao fazer isso, estamos confiando nas forças de Deus ou nas nossas próprias forças? O que a história de Acaz nos mostra é que, sem Deus, qualquer aliança humana está fadada ao fracasso. A verdadeira segurança vem de confiar em Deus e obedecer à sua voz, mesmo quando o caminho parece incerto.
Hoje, a pergunta que ressoa é: em quem você tem colocado sua confiança? Em soluções temporárias ou na fidelidade imutável de Deus? O exemplo de Acás, com seu trágico destino, nos convida a refletir sobre onde depositamos nossa fé. Se tomarmos as escolhas erradas, podemos acabar com uma nação quebrada, como Judá. Mas se confiarmos em Deus, como Isaías nos ensinou, podemos experimentar a verdadeira paz, mesmo em tempos de turbulência. A tragédia do reinado de Acás havia deixado cicatrizes profundas em Judá. O reino estava à beira da destruição, com o povo afastado de Deus e sob o domínio de alianças impuras. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Um novo rei subiu ao trono, Ezequias, filho de Acás. Ezequias não era como seu pai. Ele era diferente, e sua diferença começou com sua escolha. Ele decidiu buscar a Deus, purificar o reino e restaurar a verdadeira adoração. Mas, assim como seu pai, Ezequias logo se viu diante de uma ameaça que parecia inevitável: a Assíria. Imagine o cenário: Jerusalém, a cidade de Deus, cercada por um exército temido, a maior potência militar do mundo na época, liderada pelo rei Senaqueribe. As tropas assírias marchavam impiedosamente em direção à cidade e o pavor se espalhava entre os habitantes. Ezequias sabia que não havia como resistir a um império tão grande. Ele, um rei que havia dado passos para trazer Judá de volta à adoração verdadeira, agora se via diante de um inimigo imbatível. A história de Ezequias, porém, não é de desespero. Ao contrário, ela é um testemunho do poder da fé em Deus, em momentos de crise. Quando a ameaça de Senaqueribe se tornou iminente, Ezequias fez algo surpreendente. Em vez de ceder ao medo, ele fez algo radicalmente diferente de seu pai Acás. Ele foi até o templo, leu a carta ameaçadora de Senaqueribe e rasgou suas vestes em sinal de luto e angústia. Em vez de buscar um acordo com o inimigo, Ezequias procurou a orientação divina. Ele sabia que a única maneira de enfrentar aquele poder destruidor era confiar em Deus. Ezequias orou ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado sobre os querubins, tu só és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Isaías 37:16. Ezequias não fez uma oração de simples petição. Ele declarou o poder soberano de Deus sobre toda a terra, lembrando-se da história de Israel e das vitórias passadas concedidas por Deus. Ele não estava apelando por ajuda. Ele estava lembrando a Deus de quem ele era. Ele estava, de fato, renovando sua fé no poder de Deus. E ao fazer isso, estava convidando o Senhor a agir mais uma vez. E então, Deus respondeu. O profeta Isaías, como mensageiro divino, trouxe a palavra de conforto. Não temas diante das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Isaías 37:6. Era uma mensagem clara e poderosa. Não importa a ameaça, Deus estava no controle. Deus revelou que o exército assírio não teria sucesso, que ele mesmo os derrotaria. Agora, imagine o impacto disso em Ezequias e no povo de Judá. Depois de todas as falhas anteriores, depois de tantas derrotas e enganos, Deus estava dizendo: Eu estou com vocês. Não temam, pois eu sou o Senhor e a vitória será minha. Mas o mais impressionante estava por vir. Naquela mesma noite, Deus interveio de maneira sobrenatural. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram de manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Isaías 37:36. Um único anjo do Senhor, em uma única noite, destruiu um exército inteiro. Não foi uma batalha com espadas ou exércitos em confronto. Foi uma intervenção direta de Deus.
Em um momento, o grande e temido exército assírio foi derrotado e Judá foi poupada. O choque foi total. O exército assírio, conhecido por sua ferocidade e imbatibilidade, foi derrubado por uma ação sobrenatural de Deus. Como Ezequias e o povo de Judá puderam ver, a confiança em Deus jamais os deixaria desamparados. Deus demonstrou de maneira clara que nada, nem os maiores exércitos da terra, pode resistir ao seu poder. Ezequias, que havia se voltado para Deus, agora testemunhava a maravilhosa intervenção divina. O Senhor não apenas os salvou, mas fez com que seu poder fosse visível para todos. Mas a história não termina com a vitória. A verdadeira lição de Ezequias e de sua oração é sobre a confiança total em Deus. Quando a crise é iminente, quando o medo ameaça tomar conta de nós, podemos escolher seguir o caminho de Ezequias, confiar em Deus, declarar a sua soberania e esperar sua intervenção. Ezequias não foi uma vítima do medo. Ele foi um homem de ação espiritual, que tomou a decisão de buscar a Deus acima de tudo. Ele nos ensina que quando nos voltamos para Deus, Ele sempre ouvirá a nossa oração, e sua resposta pode vir de maneiras que nunca imaginamos. E para nós, essa história é um desafio. Quando enfrentamos nossos próprios exércitos assírios, sejam eles problemas financeiros, familiares, doenças ou qualquer tipo de adversidade, como reagimos? Ezequias confiou em Deus e viu um milagre. Ele não buscou a ajuda humana, nem se desesperou diante das circunstâncias. Ele buscou Deus e lembrou a Deus de suas promessas. Se você está enfrentando uma batalha em sua vida, talvez a resposta esteja em olhar para Deus da mesma maneira que Ezequias fez. Não como um último recurso, mas como a única fonte verdadeira de poder. Deus já derrotou um exército inteiro com um anjo. O que Ele pode fazer em sua vida se você confiar nele de verdade? Neste momento de desespero, o rei Ezequias se voltou para Deus e a resposta veio. Você também pode fazer o mesmo. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que pode restaurar, que pode salvar, que pode fazer o impossível acontecer. Basta confiar e esperar pela sua intervenção divina. Isaías foi um homem de coragem incomum, mas sua vida não foi fácil. Ele não foi apenas um profeta, ele foi a voz de Deus em um tempo de grandes trevas espirituais e políticas. Ele não apenas falou a palavra de Deus, mas viveu as consequências dessa palavra, enfrentando a rejeição, o escárnio e, finalmente, a perseguição até a morte. A história de Isaías não termina com vitórias ou milagres visíveis, mas com um destino doloroso, um martírio que, embora trágico, revela a profundidade da fidelidade de um homem que nunca vacilou em sua missão, apesar de todo o sofrimento. Durante o reinado de Manassés, o filho de Ezequias, Isaías enfrentou uma oposição feroz. Manassés, ao contrário de seu pai, reverteu todas as reformas espirituais e políticas que Ezequias havia implementado. Ele reabriu os altares para deuses estrangeiros, trouxe a idolatria de volta a Judá e perseguiu aqueles que continuavam a seguir o Deus de Israel. Os profetas, como Isaías, foram os primeiros a serem atacados, pois sua mensagem de arrependimento e pureza espiritual era uma ameaça ao império de Manassés, que queria garantir sua autoridade ao custo da adoração verdadeira. Isaías, porém, não retrocedeu. Ele permaneceu firme em sua missão, anunciando que o juízo de Deus estava próximo, que Judá havia ultrapassado o limite da misericórdia divina. A pregação de Isaías confrontava a corrupção moral e a idolatria do povo, e ele sabia que, em um país onde a desobediência a Deus estava tão enraizada, ele seria uma voz solitária, mas não se calou. Ele continuou a proclamar as mensagens divinas, advertindo a nação de que a destruição era iminente,
mas que ainda havia uma chance de arrependimento. No entanto, o povo de Judá se recusou a ouvir. Aquele que havia sido enviado para ser a voz de Deus, o homem que viu a majestade divina e se ofereceu para ser seu mensageiro, estava agora sendo rejeitado e ignorado por aqueles a quem ele foi enviado. Isaías, como outros grandes profetas, sofreu por sua fidelidade à palavra de Deus. A história de sua morte, embora não detalhada nas Escrituras, é registrada pela tradição judaica e cristã, e ela é trágica e chocante. De acordo com a tradição, Isaías foi martirizado sob o reinado de Manassés. Acredita-se que ele tenha sido cortado ao meio, uma morte brutal e dolorosa, mas um martírio que refletia a firmeza de sua fé. A maneira como Isaías morreu serve como um lembrete amargo, mas necessário, do preço da fidelidade. Ele não morreu em uma cama, nem foi acolhido por um povo agradecido. Ele morreu pelas mãos daqueles que deveriam ter ouvido e se arrependido, mas em vez disso, escolheram rejeitar a verdade. E embora a morte de Isaías seja trágica, ela também é um testemunho da profundidade da obediência de um homem a Deus. Ele se sacrificou completamente pela mensagem que carregava, e sua morte se tornou um símbolo da resistência à injustiça e ao pecado, não importa o custo pessoal. É nesse ponto que a história de Isaías faz uma virada emocional poderosa. Quando pensamos em um herói, imaginamos alguém que vence, alguém que traz glória para seu nome, ou conquista uma grande vitória. Mas Isaías não teve essa vitória terrena. Ele não foi reconhecido, não foi exaltado, e sua vida foi marcada por sofrimento e rejeição. No entanto, em sua morte, Isaías se tornou um modelo para todos nós. Sua fidelidade a Deus não se baseava nas recompensas imediatas ou no reconhecimento humano. Ele não foi movido pelo que os outros pensavam ou pelo que ele poderia ganhar. Sua lealdade a Deus não tinha preço, e ele estava disposto a pagar o preço mais alto por isso. A morte de Isaías nos desafia. Quantas vezes, em nossa própria caminhada, estamos dispostos a comprometer nossas convicções para evitar o sofrimento? Quantas vezes buscamos aplausos e reconhecimento em vez de permanecer firmes na verdade de Deus, mesmo que isso signifique solidão ou perseguição? Isaías, com sua coragem incomum, nos ensina que a fidelidade a Deus não se mede pelas circunstâncias favoráveis, mas pela disposição de seguir a sua palavra até o fim. O exemplo de Isaías não é sobre vencer com glória e honra, mas sobre permanecer fiel, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Essa história de martírio também traz uma reflexão mais profunda sobre a natureza do sofrimento. A morte de Isaías nos lembra que a caminhada cristã não é fácil. Muitos de nós, ao enfrentar desafios e perseguições, tendemos a questionar o propósito do sofrimento. Mas Isaías nos ensina que, embora o sofrimento seja difícil e incompreensível, em muitos momentos, ele pode ser um meio de nos aproximarmos mais de Deus e de cumprir a missão que ele nos deu. O sofrimento de Isaías, sua morte e seu sacrifício se tornaram um testemunho eterno, lembrando-nos de que, para seguir a Deus de verdade, devemos estar dispostos a entregar tudo, inclusive nossas vidas, se necessário. E, por fim, a história de Isaías é um convite para refletirmos sobre nossa própria lealdade a Deus. Será que estamos dispostos a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante do sofrimento, da rejeição ou da perseguição? O que a vida e a morte de Isaías nos ensinam é que a fidelidade a Deus vale mais do que qualquer conforto ou reconhecimento terrenal. Ele nos desafiou a viver com a mesma coragem, a mesma obediência radical que ele teve. Isaías morreu por sua fé, mas seu legado permanece vivo até hoje.
ensinando-nos que a verdadeira vitória não está em escapar do sofrimento, mas em enfrentá-lo com fé e coragem, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Essa é a lição de Isaías. A fidelidade a Deus não depende das circunstâncias. Ela se mantém firme, mesmo nas adversidades. Sua morte foi trágica, mas seu testemunho é eterno. E ao refletirmos sobre sua vida e seu sacrifício, somos chamados a viver com a mesma intensidade, a mesma coragem e a mesma lealdade a Deus, não importa o custo. À medida que refletimos sobre a vida e a morte de Isaías, somos convidados a olhar para o legado duradouro que ele deixou, não apenas como um profeta, mas como um homem de Deus que permaneceu fiel até o fim, sem importar o preço. Sua história não é apenas uma narrativa do Antigo Testamento, mas uma lição profunda para todos nós, em qualquer época. Isaías, com seu chamado poderoso e suas visões arrebatadoras, não se limitou a ser um simples mensageiro. Ele se tornou o exemplo de uma vida marcada pela total dependência de Deus. Sua jornada não foi fácil e a maioria de nós provavelmente teria vacilado diante dos desafios que ele enfrentou. Mas Isaías nos mostra de forma clara que a verdadeira força não vem das circunstâncias que nos cercam, mas da convicção inabalável de que Deus é soberano sobre tudo. Ao longo de sua vida, Isaías viu o povo de Judá se afastando de Deus, caindo nas armadilhas da idolatria, da injustiça e da corrupção. E em meio a isso tudo, ele permaneceu firme em sua missão. Não foi porque ele era um homem perfeito, mas porque ele tinha algo que o sustentava. Uma visão clara de quem Deus é e do que ele representa. O capítulo mais sombrio da vida de Isaías, sua morte brutal, serve como um reflexo desse compromisso inquebrantável. Mas o que torna o legado de Isaías ainda mais significativo é o fato de que suas palavras não se perderam com o tempo. As profecias messiânicas de Isaías são algumas das mais poderosas e preditivas que encontramos nas Escrituras. Ele não só falou sobre o julgamento de Deus, mas também anunciou a vinda de um Messias, o Redentor prometido, que traria salvação e restauraria tudo o que havia sido perdido. Essas palavras não eram apenas para o povo de Judá, mas para toda a humanidade. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Essas palavras, que Isaías pronunciou mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, continuam a ressoar até hoje. Ele estava apontando para Jesus, o Messias, aquele que se tornaria Deus conosco, o Salvador do mundo. O que Isaías viu e profetizou se cumpriu em Jesus Cristo. E para nós, cristãos, essa profecia é um dos pilares mais importantes da nossa fé. Isaías também descreveu o sofrimento do Messias, algo que se refletiu perfeitamente na paixão e morte de Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Ele falou sobre a dor do Salvador, a rejeição que ele sofreria, mas também sobre a vitória final de Deus sobre o mal. As palavras de Isaías, muitas vezes citadas no Novo Testamento, reforçam a conexão entre as profecias antigas e o cumprimento da obra de Cristo. Mas o legado de Isaías vai além da profecia messiânica. Ele nos desafia a refletir sobre nossa imprópria fidelidade. Isaías foi um homem que não se deixou moldar pelo medo ou pelas circunstâncias, mas que manteve sua fé em Deus, mesmo diante da morte. Ele não procurou aprovação humana, nem evitou o sofrimento que veio com o cumprimento de sua missão. Ele nos ensina que a verdadeira fidelidade a Deus não se mede pelas recompensas terrenas ou pelo conforto, mas pela obediência radical ao chamado divino.
mesmo quando isso nos custa tudo. Em nossas próprias vidas, enfrentamos escolhas difíceis. Às vezes, a pressão da sociedade, as expectativas dos outros, ou até mesmo o medo do que nos espera, podem nos fazer querer desviar do caminho que Deus traçou para nós. O exemplo de Isaías, sua coragem diante da adversidade, é um farol que nos chama a permanecer firmes, a não ceder à tentação de buscar soluções fáceis, mas a confiar em Deus e em sua justiça, mesmo quando a situação parece desesperadora. Isaías nos lembra que, como cristãos, não somos chamados a viver uma vida de aparências ou de concessões fáceis. Somos chamados a viver a verdade de Deus em meio ao caos. Quando enfrentamos tribulações, a resposta não é buscar atalhos temporários ou alianças com sistemas que não honram a Deus, como Acaz fez. A resposta, em vez disso, é buscar a presença de Deus, confiar em suas promessas e agir com coragem, como Isaías fez. O legado de Isaías não é apenas uma questão de história ou de observação de um homem do passado. Ele é um chamado para todos nós. A pergunta que Isaías nos faz é: você está disposto a confiar em Deus, a viver a verdade e a proclamá-la, mesmo que isso traga sofrimento? O exemplo de Isaías nos desafia a não viver para agradar aos outros, mas a viver para agradar a Deus, mesmo quando a situação parece sombria ou quando a estrada parece estreita. Em última análise, o legado de Isaías é uma mensagem de esperança. Ele nos mostra que, mesmo em um mundo marcado pelo sofrimento, pela injustiça e pela opressão, Deus tem um plano. Ele envia um Salvador, um Messias, que trará redenção e restauração. E essa esperança, esse olhar para o futuro, é o que nos mantém firmes. Como Isaías, nós também somos chamados a viver com uma visão clara de Deus, de sua soberania e de suas promessas. A morte de Isaías não foi o fim de sua história. Ao contrário, ela se tornou um marco de fidelidade e esperança, apontando para aquele que nos salvaria, Jesus Cristo. E assim como Isaías, somos chamados a viver com coragem, a viver com uma fé que não se dobra diante das circunstâncias, a viver com a certeza de que Deus, em sua soberania, tem o controle de tudo, até mesmo da nossa vida e morte. O legado de Isaías nos ensina que a verdadeira vitória não é a que se conquista na terra, mas aquela que se encontra em Cristo, o Messias prometido. Agora, a pergunta é: você está disposto a responder ao chamado de Deus como Isaías fez, com coragem, obediência e uma fé inabalável? Essa é a verdadeira lição que ele nos deixou. Agora, eu te pergunto: o que você faria se fosse chamado para viver uma missão tão difícil quanto a de Isaías? Como você lidaria com a adversidade, a perseguição e a sensação de estar sozinho em sua missão? A história de Isaías não é apenas sobre um profeta do passado. Ela é um convite para cada um de nós refletir sobre nossa própria caminhada com Deus. Se este vídeo tocou o seu coração, não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Compartilhe suas próprias reflexões e pensamentos sobre a vida de Isaías. Que a coragem de Isaías inspire cada um de nós a viver uma vida de fé verdadeira e compromisso com Deus. Nos vemos no próximo vídeo.